Carlo Ancelotti, o italiano, é o novo técnico da seleção brasileira. Esse é o principal assunto desta semana. Vamos falar aqui também de Campeonato Brasileiro e de jogos de Libertadores e de Sul-Americana. Participam desse podcast do No Mundo da Bola ao meu lado o jornalista Rodrigo Ricardo, à frente Maurício de Almeida e Luiz Ferreira, todos integrantes da equipe de esporte e jornalismo aqui da EBC. Eu sou o Sérgio do Boccaccio, está começando o No Mundo da Bola. Maurício, você no jornalismo já deu a notícia do Carlo Ancelotti. Surpresa, né? No fechamento do jornal. Era uma surpresa que já vinha sendo anunciada já há algum tempo, né? Aparentemente tinha melado o negócio, né? Ter mais contratação, ele ficaria no Real Madrid, mas a situação do Real Madrid estava insustentável. Acho que esse finalzinho foi mais um acerto mais financeiro, ele queria receber a rescisão, não queria perder o dinheiro do Real Madrid, acertando a parte financeira com a CBF e a grande polêmica ainda, se ele vai morar no Brasil ou não, né? A tendência inicial é que ele não mora no Brasil, o que eu considero algo bem ruim para a seleção. Acho que se eu fosse jogador, quem joga aqui no Brasil deve ter ficado muito preocupado, muito chateado com essa contratação do Ancelotti, porque acho que fecha muito a porta para os jogadores de times brasileiros e abre mais para os times europeus, ainda mais. E provavelmente ele deve pegar os jogadores dele do Real Madrid e fazer aquele meio campo pro ataque com o que ele já tem no Real Madrid, né? Bom, aí seria uma alternativa até razoável, porque você buscaria algum tipo de conjunto, né? Para a seleção que tanto carece disso, Rodrigo. Salve, Boccaccio, salve, Maurício. Eu vou deixar o europeu para falar por último. Salve aos nossos queridos internautas. Finalmente tem ponto final essa novela, né? E a gente espera que tenha um capítulo, final feliz, né? Com o Brasil voltando a ser campeão do mundo, conquistando esse hexa tão desejado. Foi uma novela, como o Maurício falou, de muitas voltas, reviravoltas, parecia que não ia acontecer, mas aconteceu. O presidente da CBF deve estar feliz, porque ele vive com muitas críticas, né? Está sob fogo cerrado. Era um sonho, né? Era um sonho de consumo e realmente é o melhor treinador que se tem aí no mercado, apesar de que é um treinador que não tem experiência com seleção, né? Não treinou nenhuma seleção ainda, vai treinar logo a seleção brasileira, mas é um técnico que tem na sua trajetória um modo camaleônico de ser. Teve diversos times e com os jogadores, com os elencos que tinha, foi montando os times, né, com jeitos diferentes de jogar. Então ele tem tudo para dar certo, porque a nossa safra, apesar de não ser maravilhosa, essa safra de jogadores, sim, é uma boa safra. Acho que dá para fazer um bom omelete aí. Então, Luiz Ferreira, o Maurício falou que os jogadores brasileiros já não curtiram muito. E o torcedor? Bom, em primeiro lugar, prazer estar com todos vocês aqui, Maurício, RR, você, Boccaccio. Olha, eu acho que para o torcedor brasileiro como um todo, ele está feliz porque o Ancelotti é um nome, é um dos maiores técnicos do planeta, um dos mais vitoriosos de todos os tempos. Você vai perguntar para o torcedor Luiz Ferreira, eu não estou empolgado, não. Não estou empolgado por alguns motivos que eu vou tentar ser bem breve. Em primeiro lugar, se você traz o Ancelotti para iniciar o ciclo, pelo menos pensa, olha, você vai começar agora e você vai até a Copa do Mundo de 2030. Ok, tem a barreira do idioma, tem a barreira da distância, que o Maurício colocou. Agora, para esse tiro curto, Luiz, mas o Filipão chegou um ano antes e foi campeão em 2002. Tá, mas Filipão... contexto é outro e por aí vai. O time era muito melhor? Aí que tá. Imagina, uma das grandes preocupações que eu tenho com o Ancelotti é que eu acho que poucas vezes eu vou ver tanta gente torcendo contra a seleção brasileira. Porque imagina, o Ancelotti chega um ano antes da Copa do Mundo, conquista a Copa do Mundo com a geração que todo mundo fala que é ruim. Imagina como é que fica para os técnicos brasileiros. Vai ser um tal de torcer contra que vai ser uma festa, Boccaccio. Falando em técnico brasileiro, acho que aumenta a pressão também no Felipe Luiz, como o Jorge Jesus foi descartado da seleção. Sobre ele, como de qualquer outro técnico, né, na Série A. Jesus, os grandes clubes. Jorge Jesus no mercado é uma pressão. Você acha que ainda pode surgir isso? A gente vai falar de Flamengo daqui a pouquinho. Depende do Flamengo nessa semana, né? Se perde o jogo no Maracanã, se perde uma classificação na Libertadores, Felipe Luiz não segura, não. O Ancelotti comentou que ele não gosta de trabalhar seleção brasileira, ou seleção, porque ele gosta do trabalho diário. E ele numa seleção não tem isso, e em clube ele tem. Como é que fica? Porque eu concordo com o Luiz Ferreira no sentido de que nenhum treinador vai dar resultado.
por esse formato de trabalho que se aplica na seleção. Ele deve ter repensado e deve ter aceitado o desafio, né? Que treinar uma seleção, seja ela qual for, não só a brasileira, é um desafio, justamente porque você não tem esse dia a dia com os atletas. Mas me parece que ele é um treinador com 65 anos, está buscando também, já não tem mais o que conquistar, né? Sim. Ganhou todas as ligas na Europa, é o maior campeão da Champions, e eu acho a que portuguesa. faltou ganhar em Portugal, mas agora acho que falta ele ganhar também alguma coisa com seleções. Acho que ele vai montar uma base aqui no Rio de Janeiro. Há uma notícia que ele já teria até sondado um apartamento na Barra da Tijuca para ficar próximo à saída da CBF. Acho também que até para fazer uma certa Aqui na política, EBC, ele vai assistir um jogo ou outro. Aqui não no vai esporte, aqui no esporte ele teria uma base Molinari, Garritano e Arrigoni. Já dá para montar uma base italiana aqui. Olha, eu tô imaginando o Carlo Ancelotti indo ver Mirassol e Bahia. Lá em Mirassol. Eu tô imaginando isso. A gente vai ver ele no Maracanã. Né, Todo respeito ao Mirassol e ao Bahia, Mineirão, claro. Talvez lá no Beira-Rio. Acho que ele vai assistir um jogo ou outro, sim, até para tentar dar uma valorizada esse Campeonato Brasileiro. Por mais que a maioria dos convocados já jogam na Europa. Tem um detalhe importante, assim, eu gosto muito de rever as coisas do passado, e às vezes o passado não muito recente. O pessoal fala, poxa, mas tem que botar jogador que joga no Brasil. A Argentina foi campeã mundial com o Scaloni morando na Europa e fazendo treinos periódicos com jogadores da Argentina que jogavam quase todos eles na Europa, lá na Europa. Só o Armani, se eu não estou enganado, goleiro do River Plate, que jogava na Argentina. E a Argentina foi campeã. Marrocos fez uma campanha histórica com vários jogadores que jogavam no futebol de Marrocos. Ou seja, a gente corre um grande risco de continuar analisando apenas resultado. Eu acho assim, se o Ancelotti vai querer ficar na Europa. Beleza, os jogadores estão lá, o contato já fica mais próximo. Mas não afasta o torcedor ainda mais da seleção? Afasta, com certeza. Certamente, se ele não morar no Brasil, as críticas vão começar bem pesadas. Eu também acho. E o principal fiador dele, que é o presidente da CBF, também você não pode garantir que ele termine essa semana no cargo, né? Porque tem a denúncia de que ele teria falsificado a assinatura. Então, se cai o presidente da CBF, vai que chega um novo, vai manter o Ancelotti, vai trocar? A situação do futebol brasileiro, infelizmente, é muito complicada da CBF. Eu acho que a seleção ganha 3 partidas, o pessoal esquece. Até essa situação da CBF, essa situação política, jurídica, né, essa instabilidade do presidente Edinaldo, talvez tenha pesado na decisão do Ancelotti aceitar ou não, né? Você imagina, poxa, o cara está querendo me contratar, mas estão querendo tirar ele da presidência, né? Mas a CBF anunciou antes de uma posição do Ancelotti e do Real Madrid. Mas agora eu não acredito que... ele, inclusive, eu vi e revi esse vídeo algumas vezes, ele, inclusive, agradece ao presidente do Real. Eu acho que isso já está acertado. Amanhã o Ancelotti vai ter uma coletiva antes do próximo jogo. Nessa terça-feira. Na terça-feira, antes do próximo jogo do Real pela La Liga. La Liga que já é do Barcelona, depois dessa derrota. Enfim, acho que vai ser protocolarmente os pronunciamentos confirmando a vinda dele serão confirmados. Essa derrota acho que pesou definitivamente para ele. Já era que não tem mais chance nenhuma. 7 pontos a diferença do Barcelona, faltando 3 rodadas. Não tem como alcançar. Então... Só uma tragédia. Agora, a lista para a FIFA tem que ser enviada no dia 18. E o Ancelotti assume dia 26. Quem faz essa lista? Quem é que tá lá? Vai sobrar para Rodrigo Caetano, Ou Rodrigo Caetano no Vasco. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu acho que o Ancelotti já vai ter dedinho dele nessa lista, né? Ele convoca o Rodrigo? Para mim, convoca. Não vai convocar o Vini, que se machucou, né? O Vini está machucado. Se machucou, segundo o jornal Marca, ele vai ficar um mês fora. Eu acho que ele convoca o Rodrigo. Eu acho que ele convoca, sim, o Rodrigo. O Hendrick, que ele barra, que ele nem queria. Pois é, isso também é uma coisa que muita gente comentando. Ele é um técnico que blinda seus atletas, os protege, mas não protegeu o Hendrick, né? A questão do Hendrick, eu vi um corte do Vampeta, jogador do Corinthians, seleção brasileira, ele dizendo que, olha, eu ouvi um papo de que o problema do Hendrick não é futebol, são as atitudes fora de campo. Tanto que você não vê muita gente defendendo ele dentro do próprio elenco do Real Madrid. Isso é uma informação que o Vampeta trouxe lá na Jovem Pan. Mas é uma coisa assim que a gente pode começar a chamar atenção. Sabe quem eu acho que volta para a seleção? Casimiro. Para mim, certo de voltar o Casimiro. Já tem alguma informação hoje que ele já ligou para o Neymar
e já ligou para o Casimiro, falando sobre a vinda dele para a CBF. E o Casimiro tá jogando muito nessa reta final de temporada lá no Manchester United, tava merecendo mesmo a Acho coisa. que uma esperança que a gente tem é ele fazer o Vini Júnior jogar na seleção, porque o Vini Júnior na seleção ele fica meio apagado, né? Quem sabe ele já conhecendo o jogador, já tendo um contato de longa experiência com o Vini Júnior, ele consiga encontrar um caminho. Eu acho que O ninguém Vini tá jogando bem na seleção. O pai do Neymar aprovou a contratação do Ancelotti? Certamente aprovou, senão não... Ele teria vetado o JJ, né? Tem essa história aí. O Vamos falar Neymar então... tem que voltar a jogar, né? tem que voltar a jogar. Principalmente esse Neymar tem que voltar a jogar. Pois é. Bom, enfim, boa sorte ao Ancelotti. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras é o líder de novo, Rodrigo. Não é O que surpresa. você achou do gol do Vitor Roque? Legal. Foi legal? Gol legal. Foi revisado pelo VAR. Dizem que o VAR marcou aqui e não marcou no braço. e com perdão da palavra, não vou usar o bumbum do atacante, do defensor. Mas eu acho que o gol fez justiça Do ao São que foi Paulo. o jogo. O Palmeiras foi O melhor. jogador estava assim, inclinado, e traçou aqui. Ou seja, o pé não conta. Não, eu achei que o gol foi legal. Em relação ao jogo, o Palmeiras foi superior ao São Paulo. O São Paulo armou um time para sair de lá com um empate da Arena Barueri. E você vê, já era nos acréscimos e o Palmeiras ali em cima buscando a vitória, porque sabia que era uma vitória importante para voltar à liderança. Inclusive, chama a atenção o jeito que foi comemorada essa vitória, né? Parecia comemoração de título. Era Só só... a rivalidade também. rivalidade Né? Rivalidade local, histórica. Tem a rivalidade, mas eu acho que o Palmeiras está num bom caminho. Me parece um time bem organizado. E é isso, sai do banco Felipe Anderson, sai o Vitor Roque. É um timaço o time do Palmeiras. Palmeiras 19, Flamengo 17, Bragantino 17, Cruzeiro 16. E aí já abrem 3 pontos para o Fluminense com 13. É essa a briga? Para mim a surpresa é Bragantino e Cruzeiro, né? O Cruzeiro está subindo, né? A surpresa e a decepção justamente de quem o Cruzeiro venceu, foi do Inter, que o Inter eu esperava mais no Campeonato Brasileiro e tá... Antes, né? Porque agora o Cruzeiro venceu o Sport. Foi o Sport. E o Botafogo que venceu o Inter. Isso, foi a goleada do Botafogo. O Botafogo é um que eu acho que pode começar a organizar, está começando a organizar, vem uma janela de transferência onde podem chegar boas contratações pensando em reforçar para o Mundial, que pode acabar repercutindo no Brasileiro. Eu acho que o Botafogo ainda sobe para entrar nessa briga. Eu acho que o Bragantino foi a grande surpresa. O Bragantino segura essa briga lá em cima? Eu acho que não, mas o Bragantino está fazendo aquilo que é fundamental para um time, vamos colocar, de médio investimento. Está ganhando de quem é pior do que ele. Não está perdendo pontos fáceis. A briga direta, né? Na briga direta ali pelas posições, está conquistando as vitórias e está arrancando pontos de quem, teoricamente, vai ficar à frente dele. Agora, um outro detalhe, o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, é muito competente, tá arrumando esse time. O Christian, que veio do Atlético Paranaense, tá fazendo uma baita, tá jogando demais. O Cruzeiro vai chegar forte para brigar com o Palmeiras e Flamengo. Matheus Pereira se recuperando, né? Fez 2 gols, não foi? Fez as pazes com a torcida. E o Cruzeiro tem a tirou o Dudu. O Cruzeiro tem a vantagem de não jogar o Mundial, então vai ter uma meio temporada com treinamento para se preparar. E isso é importante. Nem mais Sul-Americana, que já foi embora. Também. E isso é importante, porque Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras vão ter o Mundial. Então todos esses clubes estão tentando pontuar o máximo possível, porque sabem que depois da volta eles vão sentir fisicamente. Vai ter uma queda física aí. E os outros times estão tentando pontuar para ver se chega perto. Rodrigo Ricardo, Vasco abre a zona do rebaixamento e anuncia Fernando Diniz. Uma tragédia anunciada, o Vasco chegar... Qual? Fernando Diniz? Não, chegar no Z4, com o Felipe Loureiro, que nem merece mais esse título de maestro, né? Merecia quando era jogador. Como técnico, eu nem sei qual o título que eu daria ao Felipe. Foi um ótimo jogador, mas como treinador, eu acho que não teria nem ele nem era da comissão para ser diretor técnico. Ele não era nem da comissão. Ele é amigo do Pedrinho, amigo, irmão, né? Sim. Enfim, amicíssimo do Pedrinho, ok, amizade sempre é bom, mas é isso que está me incomodando na gestão vascaína, uma gestão um pouco boleira demais, né? É claro que a gente sabe que o Pedrinho se preparou para chegar a esse cargo, né? Trouxe pessoas que conhecem do métier, mas as coisas não estão dando certo no Vasco. A gente torce para que o Fernando Diniz dê certo, mas com esse elenco que o Vasco tem, acho difícil. Fernando Diniz assume numa fogueira danada, o Vasco perdeu um jogo para o Vitória que não era para perder, estava com 1 a mais, ganhando de 1-0, levou a virada, mesmo sendo lá no Barradão.
coisas estranhas, né? No elenco, agora o Marcelo Santana é demitido também. O bom baiano. Que é Fala em Rodrigo Caetano. Que agora, o sonho de consumo agora do Pedrinho é o Rodrigo Caetano. Vai sair da seleção para vir trabalhar no Vasco. Do jeito que o Vasco trabalhar com o Ancelotti? Pois é, com a seleção, né? Enfim. É saber se o Ancelotti vai querer ele, né? Tem isso também, tem isso também. Talvez, não sei se... Vamos aguardar para ver se... Mas eu acho difícil. Mas aí já é o segundo passo, né? O Pedrinho está se antecipando a isso tudo. E o Fernando Diniz já assume tendo que ganhar o Lanús lá na Argentina. Sim, um jogo decisivo para o Vasco. Mas vamos aguardar. Não sei, acho que o elenco do Vasco não é um elenco que condiz com o estilo de jogo que o Fernando Diniz gosta de fazer. Mas tendo essa parada aí do Mundial, quem sabe, né? Imagina a defesa do Vasco sem aquele toque de bola. É bem complicado. Essa defesa atual. Liderada pelo Hugo Moura. Olha, sobre o Fernando Diniz no Vasco, eu acho que o time que o Fernando Diniz vai escalar vai ser bem diferente desse que a gente está vendo. Tem jogador que vai perder vaga. Sim, mas pode ser que a gente veja um Fernando Diniz diferente, uma versão nova. Também, mas... Fernando Diniz mais pragmático, quem sabe? Difícil. Ele teria que enxergar isso, né? Ter essa autoanálise. Eu não sei, na última entrevista que eu vi, ele falou, sempre disse para meus zagueiros, se estiver muito apertado, pode dar bicão, não é proibido dar chutão para longe, e quando tiver nessa situação de emergência, vamos aguardar. Pois é, antes da gente falar de Libertadores e Sul-Americana, só lembrando, no fim de semana, só clássicos, hein? Tem Corinthians e Santos, Bavi, Flamengo e Botafogo, Bragantino e Palmeiras, uma briga direta ali pela liderança, e Cruzeiro e Atlético Mineiro. Segunda que vem a gente tem muito assunto aí para discutir aqui no podcast. Luiz Ferreira, você que acompanha bem de perto o Brasileirão Feminino, o Cruzeiro deslanchou, né? Foi a 26 pontos, deixando o Palmeiras em terceiro com 30. Tem a Ferroviária aí no meio entre eles, tem o Corinthians, porque o Corinthians e a Ferroviária empataram. Tá honesto esse Brasileirão Feminino? Tá honesto. O Cruzeiro tem um grande trabalho feito pelo Jonas Urias e a sua comissão técnica. Bianca Brasil, Izarraz jogando fino da bola. E os resultados estão falando por si só. A gente, nesse próximo final de semana, vai ter Ferroviária e Cruzeiro, inclusive TV Brasil vai transmitir. É um jogaço. Logo na semana seguinte tem Palmeiras e Cruzeiro. Ou seja, agora que a gente vai ver muito jogo grande aparecendo. E o Cruzeiro conquistou vitórias importantíssimas. Eu vi Ferroviária e Corinthians ontem. É um jogo que a Ferroviária deveria ter vencido. Porque houve um lance de um gol, na minha visão, mal anulado, não tinha o VAR para corrigir, e o pênalti dado ao Corinthians, que foi do qual originou o gol da Vicky Albuquerque, é duvidoso. Eu acho que o VAR teria uma outra interpretação, diferente da árbitra. Agora, fica assim, a lamentação. Você não tem o VAR, você não tem patrocínio no Brasileirão Feminino, não tem uma marca, não tem um naming rights ali. O Paulistão Feminino tem 4 patrocinadores. Acho que tem mais até. Vários o Brasileirão não tem. É muito chato você estar fazendo o jogo, você tá vendo aquela arquibancada vazia, você não vê nenhuma placa de publicidade. Isso é muito chato, assim. E a gente tá pertinho da Copa do Mundo, né? Exatamente. Minha amiga Júlia Belas, ela trabalha na imprensa internacional, ela publicou um artigo em que ela dizia: a gente está há menos de 2 anos para o início da Copa do Mundo Feminina e a principal liga de futebol feminino do país não tem patrocínio. Isso é um contrassenso absurdo. Agora, e o Paulistão tem, vamos repetir. E o Paulistão tem. Demora, o Carioca tem. É uma coisa assim, chega a ser ridículo. Aí você não tem VAR, você tem uma série de problemas, você tem árbitros despreparados, e isso prejudica. Ferroviária poderia estar mais perto do Cruzeiro e não está. Houve um lance no jogo que eu comentei junto com o André Marques, o Flamengo e Juventude. O Flamengo teria que ter tido uma jogadora expulsa, e não foi. O VAR resolveria esse problema. E quantos jogos a ausência do VAR vem prejudicando as equipes? Isso é muito chato. A gente acompanha, a TV Brasil é a tela do futebol feminino, a gente tem sempre 2 jogos por semana transmitidos ao vivo, vale a pena acompanhar. E agora vamos falar de Libertadores e Sul-Americana nesse meio de semana, alguns jogos específicos. Você já falou, grupo G da Sul-Americana, Lanús e Vasco. O Lanús tem 8 pontos, o Vasco tem 5 e tem o Melgar com 4. Situação complicada o Vasco, só a vitória interessa. O Puerto Cabello que também tem 4, que se enfrentam. Um dos dois, se o Vasco só empatar, um dos dois já passa. Exatamente, tem que ganhar, né? Até para igualar com o Lanús e talvez, numa última rodada, conseguir o primeiro lugar da chave. Mas o contexto, mesmo com a chegada do Diniz, não dá para o torcedor vascaíno ter muita esperança.
Ainda falando de Sul-Americana, Fluminense e União Espanhola. Pô, o Renato jogou duas vezes com o time reserva, deixou a liderança escapar. E agora ele está atrás na classificação para o Once Caldas, que tem 9 e o Fluminense tem 7. Acho que foi aquele pensamento. Foi um erro? Foi um erro. Os números comprovam que foi um erro. Acho que aquele pensamento de achar que a Sul-Americana é mais fácil, que eu vou me classificar de qualquer maneira, e acabou dando essa brecha. O mesmo que o Flamengo fez aqui no Maracanã, que botou no primeiro turno um time... Com Central Córdoba. Com Central Córdoba, um time misto, e agora o Flamengo está enrascado. Não, e as 2 vezes que o Renato poupou, o time titular perdeu na sequência. Na sequência. Pro Botafogo e pro Galo agora na estreia lá do É um gramado sintético. Um jogaço. Então, Segundo tempo, né? O Once Caldas Primeiro- tem 9, o Fluminense tem 7. Os dois provavelmente vão vencer. Um vai a 12, o outro vai a 10. E a decisão é no Rio, Fluminense e Once Caldas. O Once jogando pelo empate. É uma situação bem delicada do Fluminense. Lembra que o Renato não viajou lá para a altitude de La Paz, porque tem um Sim, problema mas no e o time coração todo? e tal. É. Assim, eu pergunto só esclarecendo. Eu acho que o Renato ele tá de olho na Copa do Brasil. Não sei por que eu vejo isso. Ele tá muito de olho na Copa do Brasil. Caminho mais fácil, né? E o outro jogo que chama atenção na Sul-Americana é Corinthians e Racing, fora de casa, pelo Grupo C. O Corinthians, esse então, está numa situação É o bem Racing do ruim. Uruguai, né? É. Mais fácil. Em tese. O Corinthians numa situação bem ruim, a 5 pontos do Huracan, que joga em casa a última rodada exatamente contra o Corinthians. É delicada a situação do Corinthians na Sul-Americana. Na Libertadores, o campeão Botafogo enfrenta o Estudiantes no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. Botafogo com 6, Estudiantes com 9 e Universidade Católica... É a Universidade Católica? Universidade do Chile com 7. Passa o Botafogo? Tem que vencer, né? O Botafogo parece que está voltando a jogar, voltando a acertar o esquema com um novo técnico, quer dizer, finalmente com um técnico. Aparentemente tem chances. E vencendo, acho que vencendo garante essa classificação, já que ele vai finalizar os 2 jogos em casa, né? Tem a vantagem do mando de campo. E a torcida tem que comparecer, né? Porque fim de semana, os últimos jogos, Botafogo, a torcida está meio deixando o clube Também de lado. de lado, né? Como normalmente o botafoguense deixava o clube de lado, voltou a deixar de lado os estádios, né? Flamengo e ele... Fala, você quer falar do Botafogo? Não, falando do Botafogo, que o Botafogo, assim como a seleção, né? O Botafogo ficou quase 50 dias sem treinador, desde a saída do Arthur Jorge, e agora nós ficamos 45 na seleção, desde a saída do Dorival. Então, esse é um tempo muito importante para o treinador colocar. Mas a vitória da goleada sobre o Inter, o próprio Renato admitiu que foi mais resultado do que performance. Do que jogou fantasticamente, misto, né? do que ter colocado o Inter na roda. O Inter estava com muito desfalque também. E foram belos gols, né? Belíssimos. Todos 4. E o Flamengo e LDU? Flamengo... Quinta-feira. Eu acompanhei Flamengo e Bahia, tive a impressão que o Flamengo ia golear, porque com 8 minutos o Flamengo já tinha feito um gol, já tinha botado a bola na trave, o Arrascaeta já tinha perdido um gol. O Arrascaeta que é assim, né? Tem 2 oportunidades, uma ele marca, a outra ele perde. Mas é uma versão diferente do Arrascaeta. Eu acho que o Flamengo vence, mas o Flamengo está tentando adotar uma estratégia que eu acho que é a estratégia do Jorge Jesus, né? Tentar demolir o adversário nos primeiros 30 minutos. Mas o problema é se os gols não saem, 2 ou 3 pelo menos, cansado. E aí o time começa a cansar, mesmo tendo um banco de luxo. Eu não diria que é Jorge Jesus. Para mim, eu vejo o Flamengo, eu vejo o Atlético de Madrid, do Simeone, todinho. Todinho. Também é outra influência forte. Mas é esse, o Flamengo tenta decidir logo nos 30 primeiros minutos, tentou fazer isso com o Bahia, venceu o jogo, mas sofreu um pouquinho no final. 16 jogos, 16 derrotas. Mas o Rogério Ceni armou um time também para perder, né? Pô, mas pra empatar. as 16 vezes? No último... Na internet dizem que o Rogério Ceni é o maior torcedor rubro-negro vivo, né? Os outros 15 eu nem me lembro direito, mas esse último, o Rogério veio... Também está pensando na Libertadores, né? Tem esse problema, todos os times estão encaixotados entre várias competições. Veio, tanto que colocou o seu melhor trio, né? Que é o Everton Ribeiro, o Cauli e... o Lúcio Rodrigues já no segundo tempo. Final do jogo. E lembrar que o Flamengo perdeu nesse jogo contra o Bahia o Alan e o Pulgar lesionados. E o Gerson, que não vai jogar contra o Botafogo. Mas é contra o Botafogo. Que foi um erro do Daronco, aliás, do VAR, porque o Daronco deu cartão amarelo, aí o VAR chamou, ele anulou o amarelo e depois a favor do Bahia... Foi igualzinho o lance, quase, mesmo pisão no tornozelo. E nem olhou o VAR. E o VAR não chamou, ele ficou só o cartão amarelo. Pois é. Enfim, Luiz Ferreira, muito obrigado pela participação. Gratido. Maurício de Almeida, obrigado. Valeu. Rodrigo Ricardo, Abraço. obrigado. Obrigado a você que nos acompanha. Deixe o seu like, compartilhe, acione o sininho da notificação. A gente gosta muito de falar com vocês. Um forte abraço.